Pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Todo mundo fazendo aí o distanciamento social, aguardando o nosso retorno, né? Tanto vocês como nós aí já estamos um pouco ansiosos em relação a isso. Mas vamos seguir em frente, né, para isso aí acabar o quanto antes, né? Toda essa pandemia, esse isolamento aí que nós estamos tendo que fazer nesse instante. Bem, gente, quem já está aí com a apostila, abre, por favor, na página 9 do capítulo. Aliás, coloquei capítulo 4 aqui, mas não é, gente. É o capítulo 16. Pronto. Certo? Então, capítulo 16 ali da apostila de vocês, página 9. E que nós vamos continuar aí a trabalhar com o espaço agrário mundial, tá bom? Hoje nós vamos ver os sistemas intensivistas de agricultura. Então lembra que nas aulas anteriores, nas duas anteriores, nós trabalhamos lá, gente, a parte de agricultura, toda a definição, vimos o que são sistemas agrícolas e na última aula, na aula anterior a essa, eu trabalhei com vocês sobre os sistemas extensivos de prática agrícola, que é a agricultura lá de subsistência, né, itinerante, e a plantation. Hoje nós vamos ver 3 tipos de agricultura, todas elas intensivistas. Bem, gente, peço também a atenção de vocês, se você olhar aqui na projeção, que as páginas ali são bem extensas, certo? Então nós vamos da página 9 à página 16. Nessas páginas, gente, vocês vão ter meio que um pouco embaralhado esses sistemas que eu estou apresentando aqui para vocês, certo? Então leiam lá todas essas páginas, acompanhem ali pela aula um pouco algumas técnicas agrícolas que eu devo comentar e alguns sistemas que estão ali mais bem encaixados no conteúdo de vocês, mas o conteúdo está disperso nessas páginas. Bem, vamos lá, vamos para os nossos sistemas de produção agrícola. E o primeiro aí que eu quero destacar com vocês é a chamada agricultura familiar, tá bom, gente? Colonato ou agricultura de granja. Bem, gente, essa agricultura, ela não é como itinerante. Então, ela não é para subsistência. Então, o sujeito produz o que ele produz, vai lá para o estoque de alimentos dele para ele poder se alimentar ao longo do ano. Não. Esse sujeito aqui, claro que precisa de parte da produção para sua subsistência, mas ele basicamente produz para fora, para vender. O interesse dele aqui é ter também retorno financeiro. Então já é uma diferença com relação àquela agricultura itinerante, certo? Bem, esse agricultor aí, gente, ele geralmente pratica a sua agricultura em pequenas e médias propriedades, certo? Essa propriedade geralmente sua. Ele tem a posse daquela terra, ele tem a escritura daquela terra. Então são fazendas com 50 hectares, 100 hectares, 25 hectares, 5 hectares, e que ele vai produzir em cima dessa terra, certo? Terra que lhe pertence, ou seja, ele não é um poceiro, ele não é um agricultor itinerante, tá? Bem, 3 características aí para vocês guardarem também desse tipo de sistema. Olha só, ele usa mão de obra familiar, então a esposa e os filhos ajudam ele, mas ele também usa mão de obra contratada. Por que isso? Porque tanto a esposa quanto os filhos têm outros afazeres, os afazeres domésticos e, no caso, as crianças, o estudo. Então esse sujeito aqui, esse agricultor, ele é um cara aí preocupado na formação dos filhos. Muito diferente do caso anterior. Então ele usa para algumas tarefas os filhos da esposa, mas ele vai usar também mão de obra contratada. Temporária, mas contratada, tá bom? Vai também utilizar, gente, técnicas agrícolas sofisticadas, ou seja, esse cara aqui não vai fazer aquele esquema de derrubada da floresta, toca fogo, planta em cima, fica 4, 5 anos e vai embora. Essa terra é dele. Então ele tem uma série de preocupações com relação à manutenção da saúde dessa terra.
Então ele vai usar uso de fertilizantes, se possível orgânicos, ele vai utilizar técnicas para evitar a erosão, ele não vai realizar queimada em cima para acabar com os micro-organismos e usar as cinzas para fertilizante, ele vai usar outras coisas para adubar a terra, como falei antes. Deve muitas vezes usar maquinário, se não próprio dele, contratado. É um cara que se preocupa com as sementes que ele está usando e, infelizmente, também é um sujeito que aqui pode usar herbicidas, fungicidas, inseticidas no controle de pragas, tá bom? Bem, é um cara, então, que tem um certo conhecimento e uma preocupação na sua produção, tá bom? Outra coisa interessante, esse cara aqui, ele tem uma agricultura mais profissionalizada. Então, gente, ele tem conta no banco, ele vai ter lá um CPF, um CGC, e vai muitas vezes ter que pegar financiamento externo, ou seja, ele vai lá no banco pegar um tipo de crédito para financiar o seu processo produtivo, certo? É muito comum, quase estou deixando aí de escapar, que esse sujeito ele vai desenvolver uma policultura na sua propriedade. Então ele não vai plantar só soja, ele pode até plantar soja, mas ele pode ter um tanque de peixe, ele pode ter um pomar lá de pêssegos, ele pode ter ali um plantel de 10, 12 vacas para produzir leite e muitas vezes fazer queijo. Então é uma economia bem diversificada desse sujeito aqui, desse tipo de sistema, tá? Então aqui, ó, também reforço para vocês, olha aqui, ó, vou ter então pequenas criações, como eu acabei de falar para você, o cara pode ter lá algumas cabeças de gado para fazer leite, pode ter também galinha, pode também ter ovelha, ou seja, uma outra criação associada a essa sua produção, tá bom? Por último, né, gente, é bom sempre lembrar que esse cara tem uma preocupação com retorno financeiro. Então, ele não quer só para sua subsistência, mas ele quer ter um retorno financeiro para melhorar a sua casa, para comprar um novo carro, para mandar o filho para a faculdade. Então, ele tem essa preocupação. Eu diria que esse sujeito aqui é a classe média do meio rural lá no campo, tá bom? Bem, separei umas imagens aqui para vocês, gente. Então, alguns exemplos nesse sentido. Opa, repetiu aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, gente, algumas imagens desse sistema. Então, tá aí, ó. Geralmente vai ser um agricultor muito dedicado a hortifruti grangeiros, certo? Então, a alface que você come, as verduras que você come, vem dessa agricultura aqui. Hoje em dia nós temos aí, né, um nicho de mercado que são os orgânicos. E esse tipo de agricultor tem abraçado esse nicho de mercado porque dá um retorno melhor para eles. Então aqui eu coloquei uma feira em que o próprio agricultor vai lá vender o seu produto diretamente no consumidor, eliminando o atravessador. Então essa também é uma das características da chamada agricultura orgânica que está ali na apostila de vocês, depois vocês deem uma olhada nesse tipo de agricultura. É bom lembrar também, gente, que esse agricultor, olha só, coloquei isso de propósito, ele pode ter um maquinário, pode ter um trator. O estado do Paraná, aí, há alguns anos atrás, fazia uma ação interessante de mecanização por parte desse pessoal, que era trocar as prestações dos implementos e das máquinas por produção. Então o cara não precisava pagar em dinheiro, mas ele entregava a produção para o governo do estado, que então fechava lá o seu crédito com a fábrica de tratores e implementos. Bem, gente, vamos para o outro sistema. O outro sistema tem um nome interessante. Deixa eu já pôr, pelo menos aqui, ó, 5 características, certo? Já todas as características aqui para facilitar a nossa vida, né? Que é a agricultura de jardinagem. Professor, mas pensei que jardinagem só fosse lá para o jardim. É mais ou menos isso que os caras fazem. Né, o que talvez o teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe façam lá no fundo de casa, certo? Esse sujeito faz mais ou menos a mesma coisa. Só que produz alimentos, não é só flor, não é só grama. Bem, esse tipo de agricultura, gente, ele é muito comum, aqui, ó, vamos pegar o último ponto, lá no sul e sudeste asiático. Então, sul da China, aliás, a China como um todo, Japão,
Vietnã, Camboja, Índia, se pratica esse sistema. Então é um sistema utilizado em lugares que eu tenho muita gente e pouca terra disponível para esse monte de gente. Então, cada palmo de terra é disputado, cada palmo de terra é para produzir alimento e tem que dar o máximo possível de retorno em termos não financeiros, mas principalmente produtivos, tá bom? É uma agricultura que a gente chama de tradicional, gente, mas ela é interessante porque ela é intensivista. Então, esse cara aqui, ele vai usar a mão de obra da família, então não deixa de ser uma agricultura familiar. Esse cara não tem dinheiro, então é um Durango Kid, né? Duro, não tem dinheiro para poder financiar a sua agricultura, mas olha só, a tradição, a cultura possibilitou a ele uma série de técnicas que vai preservar o seu solo, inclusive melhorar a qualidade do seu solo, aumentar a sua produtividade, certo? E fazer um equilíbrio da relação entre a agricultura e, inclusive, formações vegetais nativas, tá? Uma das características dessa agricultura é o chamado terraceamento. Então, eles fazem agricultura subindo morro. Então, eles fazem terraços para poder não ter erosão. Vou mostrar daqui a pouco numa imagem para vocês. Você vai ter irrigação. Então, eles têm sistema de canais de irrigação para aumentar a produtividade e não deixar lá a plantinha sucumbir com a seca ou com o calor. Fazem seleção de sementes e mudas. Geralmente, eles não vão plantar as sementes, eles vão plantar as mudas. Então, você tem lá na China, no Vietnã, no Japão, o local, uma estufa onde eles fazem brotar as sementes e vão plantar as mudas de arroz para esperar depois elas crescerem, né? É um cara que sabe manejar os seus recursos. É um sujeito aí, gente, que tem uma série de conhecimentos tradicionais da agricultura que vem de gerações passadas. E não é preocupado em si, gente, em retorno financeiro. Ele realmente é preocupado na produtividade e na alimentação dos participantes dessa agricultura. Bem, gente, então deixa eu mostrar aqui algumas imagens para vocês. Tá aqui, ó, certo? Separei aí, vamos ver mais uma, mais outra. Então aqui 3 imagens, gente, a respeito da agricultura que eu comentei com vocês de jardinagem. Olha aqui, ó, isso aqui é no sul da China, fronteira lá com o Vietnã. Olha só, o rio, eles até preservam a vegetação na borda do rio, né, para evitar aí extravasamento, mas ó, cada palmo de terra ocupado, tá bom? Aqui, ó, sistema de terraços, então tá subindo o morro e tem terraços no plantio de arroz. A principal cultura nesse sistema aqui é o arroz. E aqui você tem, ó, um vietnamita no meio de uma área de plantio de arroz. Lá atrás você tem as montanhas, né, preservados lá o meio ambiente e o sujeito ali no meio do plantio de arroz. Bem, vamos para nosso último sistema hoje, gente, que é o chamado agronegócio. Deixa eu colocar aqui já todos os pontos, né? Então, o chamado agronegócio. Esse sistema, gente, ele é também chamado de agribusiness, é altamente profissionalizante, tá bom? Ele pode ser feito, como eu coloquei aqui para vocês, em pequenas, médias e grandes propriedades. Então, ela pode ser feita nesses 3 tipos de tamanho. E ela tem a seguinte preocupação, gente. O sujeito aqui não está preocupado exatamente só com a produção, certo? Ele está preocupado em ter altos rendimentos nesse plantio. Então, para ele não interessa tanto o que ele está produzindo, ele interessa para ele o retorno financeiro. Se hoje soja dá mais dinheiro, ele planta soja. Se morango dá mais dinheiro, ele planta morango, né? Se cogumelo dá mais dinheiro, ele vai plantar cogumelo, tá? Então ele está preocupado com o retorno financeiro, com rendimento nesse sistema aqui. É o sistema aí que produz alimentos em grande quantidade no planeta, né, na forma de monocultura, e produz o que nós chamamos ali de commodities, certo? Que são as matérias-primas agrícolas
vendidas ali no exterior. Então a soja é o trigo, cana-de-açúcar na forma de etanol, né? E açúcar, enfim, uma série de produtos do comércio exterior que esse pessoal geralmente produz, tá? Olha só, ele vai abastecer quem? A indústria alimentícia. Ele não vai, gente, abastecer você que está aí do outro lado do vídeo. Quem abastece você do outro lado do vídeo? Aquele cara da agricultura de granja, tá ok? Bem, gente, nós temos aqui também, ó, esse cara também vai fornecer não só para a indústria alimentícia, como também para complexos laticínios. Então, quem aí trabalha com pecuária, produção de leite, né? E cosméticos, matéria-prima também para cosméticos. Ou seja, de forma geral, esse sujeito está fornecendo para a indústria. E essa indústria processar os alimentos. Ele não entrega direto para o consumidor, até porque ele produz em grandes quantidades. Essa agricultura é feita com bastante uso de máquinas e insumos, precisa de financiamento, muito financiamento, e também é uma agricultura que vai utilizar as mais diferentes técnicas, certo? De produção. Então aqui, além das máquinas, vai usar sistema de curva de nível, vai utilizar sistema de colheita através de GPS, vai estar monitorando o clima, a meteorologia constantemente, vai usar defensivo agrícola, vai usar fertilizante, ou seja, esse cara aqui é extremamente sofisticado. E, importante, esse cara também é preocupado, por exemplo, em estocar os alimentos. Então aqui nós temos uma preocupação muito grande nesse sentido. Como ele tem uma preocupação do retorno financeiro, gente, ele muitas vezes estoca os seus alimentos durante 3, 4 anos, para vender aquele bem num instante em que, por exemplo, esteja faltando no mercado, e aí eu tenho uma alta de preços, ou outros motivos, até mesmo controle de orçamento pessoal, né? Então, eles têm um sistema de estocagem que faz com que eles possam controlar ali o que ele vende, quando ele vende, de que jeito ele vende. Por isso que o agricultor do agronegócio, ele tem uma certa estabilidade financeira maior do que os outros. Olha só, por último, esse pessoal usa mão de obra? Usa bastante e especializada. Digo, bastante mão de obra especializada. A não especializada aqui é dispensada. Ela foi, digamos que, retirada completamente desse ciclo de produção. Então, se você for hoje numa área de agronegócio, você vai ver que não vai achar ninguém no campo, gente. Não vai achar ninguém. Por quê? Porque é tudo mecanizado. E o técnico que está lá é um cara sofisticado, é um zootecnista, é um agrônomo, é um engenheiro florestal, certo? E quase tudo é feito por máquina. Aonde é que gera emprego no caso do agronegócio? Que o pessoal gosta até de falar isso direto, né? Globo lá com agro é pop, certo? Na ponta final, lá na fábrica de alimentos ou então na produção de implementos agrícolas, ou seja, essa agricultura aqui, ela tem uma forte dependência da cidade. Bem, para fechar aqui, gente, tem algumas imagens a respeito aqui, ó, né, desse assunto. Vamos lá. Tá aqui, ó, imagens do chamado agronegócio. Então aqui você tem pulverização feito com avião, algo sofisticado e caro. Olha o maquinário aqui na frente fazendo a colheita, atrás ali, ó, já revirando o solo, preparando para um novo plantio, e aquilo que eu falei para vocês dos estoques, certo? Que é um lado aí bastante importante para o pessoal do agronegócio. Gente, para fechar, eu tenho aqui um organograma, depois você dê uma olhada com calma. Eu devo deixar os slides também lá na plataforma para vocês, do Google Classroom. Então aqui, ó, para fechar, o agronegócio é bom marcar, gente. Ele é muito dependente da cidade. Então, de um lado tem os fornecedores, olha só, produtos industrializados, e na outra ponta também tem a indústria recebendo o que ele produz, produzindo bens industrializados, certo? Então, uma indústria alimentícia que vai justamente processar parte desses alimentos
produzidos no agronegócio. Bem, gente, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Aproveita, né, agora, logo na sequência, dá uma lida nas páginas ali que eu passei para vocês e né, trate aí de estar estudando, de estar realmente aí se concentrando um pouquinho nos estudos. Eu sei que o momento aí tá difícil, mas concentre-se nos estudos para a gente, no retorno aí, poder tocar e fechar esse ano, tá bom? Um abraço a todos e fique em casa.